João, capítulo 12. Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite. Oh, aleluia. Abra o seu coração. Os irmãos que nos assistem, nos acompanham pela internet, que esse momento, amado, você possa ficar ligado, não deixe que nada nem ninguém roube a sua atenção, porque Deus tem uma palavra do trono dele para a tua vida. Aleluias, louvado seja Deus. João capítulo 12 diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa para Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Aleluia. Então Maria, tomando uma libra do unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus. Aleluias, meu Deus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Aleluia. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixa para dar para o dia da minha sepultura, guardou isto. Porque os pobres sempre o tereis convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus por causa dele iam e criam em Jesus. Pai, no nome santo de Jesus, meu Deus, nós declaramos, ó Deus, a tua paz. Nós declaramos, ó Deus, a tua unção sobre cada vida. Nós declaramos, meu Deus, o teu poder e a tua graça sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada pessoa que nos assiste, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Que cesse agora todo o poder do inimigo, que cesse agora, meu Pai, todo o poder das trevas. Fala conosco no mais íntimo de nossos corações, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus, aleluias, amém, queridos. Quantos estão me ouvindo? Digam amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos que essa pandemia vai passar em nome de Jesus. Nós cremos que muito em breve as coisas vão, voltar para o lugar. Mas é muito importante a gente entender o tempo de Deus. É muito importante a gente entender o agir de Deus nesses dias. Deus está nos trazendo para mais perto. Deus está trazendo o seu povo para mais perto da sua presença. Deus está nos dando tempo para a gente se achegar a Ele, para que a gente possa buscá-lo, para que a gente possa viver uma vida entregue na sua presença. E orando, pedindo a Deus uma palavra, o Senhor me levou esse texto hoje à tarde, que o Senhor falou muito no meu coração. Eu já preguei várias vezes nesse texto, mas sempre a graça, a multiforme graça do Senhor é algo tão maravilhoso para com as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz
que ali estava Jesus, na casa de Lázaro. No versículo 1 a Bíblia diz: foi Jesus 6 dias antes da Páscoa para Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e quem ressuscitara dos mortos. Fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Eu quero dizer a primeira coisa que o Senhor falou comigo, querido: só fica na mesa com Jesus, só vai se assentar na mesa com Jesus quem Ele ressuscita dos mortos. Você crê nisso, amém? Só se assenta na mesa do rei quem Jesus ressuscita dos mortos. A Bíblia diz, é muito claro aqui, que fizeram, pois, ali uma ceia. Marta servia, mas Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Para se assentar à mesa do rei, você precisa ressuscitar dos mortos. Como isso, pastor? Quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, nós temos o privilégio de se assentar à mesa do rei. Lázaro, fisicamente, ele passou por esse processo, e nós espiritualmente passamos por esse processo. Aleluias. Nós espiritualmente passamos pelo processo da ressurreição em Cristo Jesus. Aleluia. Nós nascemos de novo e nos assentamos na mesa do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. No versículo 3 a Bíblia diz que encheu-se a casa com o cheiro do unguento. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração que quanto maior o sacrifício, quanto mais sacrificamos, mais a unção enche a nossa casa. Amém, queridos? Você precisa entender que o fogo de Deus, ele não cai em altares vazios. É preciso um sacrifício. Sem sacrifício não há fogo. Os irmãos lembram lá do altar de Elias? 1 Reis capítulo 17, não falha a memória 17, 18. A Bíblia diz que os profetas de Baal, eles colocaram no altar ali coisas que não agradavam a Deus, e se mutilaram de tudo, e o fogo não desceu do céu. Porque não é qualquer sacrifício que o Senhor recebe. Não é qualquer sacrifício que vem um fogo, mas é um sacrifício que toca o coração de Deus. O sacrifício que vai no mais íntimo. Porque a Bíblia nos diz que Maria, ela pegou no momento ali uma libra de unguento de nardo puro. Os historiadores acreditam que aquele era algo muito precioso, muito caro, que ele queria vender por 300 dinheiro. Era uma coisa assim extraordinária. Era um grande sacrifício. Era como se fosse o trabalho de 30 dias. E aquela mulher foi lá, quebrou o vaso de alabastro e derramou sobre os pés do Senhor. E sem um sacrifício, querido, nós não podemos atingir o coração de Deus. Pastor, mas como que nós vamos sacrificar, querido? Nós sacrificamos a nossa carne, as vontades pecaminosas. Nós sacrificamos quando nós dizemos não para o mundo. Nós sacrificamos quando nós oferecemos algo realmente que o Senhor nos pediu. Quando nós oferecemos o nosso Isaac. Quando nós oferecemos no altar, querido, aquilo que nos tira o altar de Deus, porque só assim o fogo, meu irmão, só assim a unção de unguento, o cheiro de unguento representa o Espírito Santo, a unção de Deus que encheu toda a casa com aquele cheiro. E será que o meu sacrifício tem enchido a casa, essa casa? Será que aquilo que eu tenho derramado aos pés de Jesus tem enchido a minha casa? Tem me enchido do Espírito Santo? Eu querido, quando eu vou lendo esse texto, eu vou sendo cheio do Espírito Santo. Eu sinto a presença de Deus poderosa.
Eu queria que você sentisse o que eu estou sentindo, porque eu me lembro de John Wesley, que foi um dos grandes pregadores da Inglaterra no século 16, 17, se não me falha a memória, pai da igreja metodista, que fundou a igreja metodista wesleyana, e ele foi um grande avivalista, um grande evangelista, e ele dizia que eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Quando ele pregava, ele dizia: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Então, se essa chama, meu irmão, se essa unção, para ela pegar em mim, para transformar, ela precisa, meu irmão, de um sacrifício, de um altar com sacrifício, um altar que venha atrair o fogo da presença do Espírito Santo. E aquela mulher, ela vai e com seu sacrifício ela enche toda a casa com o cheiro do unguento. Dá para imaginar os fariseus sendo incomodados com aquele cheiro. Meu irmão, a unção incomoda religioso. A unção incomoda, meu irmão, aquelas pessoas que há muito tempo já não sentem a presença de Deus. A unção de Davi incomodava Saul, porque a unção já tinha saído da vida de Saul. A Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu da vida de Saul. No momento em que o Senhor unge, através da vida de Samuel, o rei Davi, ali na casa de Jessé, o Espírito de Deus possantemente se apoderou dele. 1 Samuel capítulo 16, se não me falha a memória. E ali, logo em seguida, a Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu e Saul. A unção veio sobre Davi e o Espírito de Deus saiu da vida de Saul, pelo que os espíritos malignos atormentavam a vida de Saul. Quem Deus usou para aplacar esses espíritos? Davi. Meu irmão, quem tem unção, Deus usa para que os espíritos malignos caiam por terra e partam em retirada. Você pode dar um glória a Deus? Mas como que você vai encher a casa com unguento, com cheiro, com dardo puro? Sacrificando, honrando a Deus. Um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, que vive por princípios, que vive numa aliança com Deus, que não coloca nada acima de Deus, que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, que coloca o reino de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Percorrendo, a Bíblia diz no versículo 5, aliás, no versículo 4 diz: então um dos seus discípulos, né, um que todo mundo conhece, Judas. Quem não conhece Judas, né? Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Meu Deus. Aí o Senhor falou comigo: até hoje, escute isso, querido, porque é uma revelação do Espírito Santo. Até hoje os mercenários, ao modo de Judas, eles tentam vender a unção. Você está entendendo? Quem está entendendo dá glória aí. O Espírito Santo falou comigo: meu filho, até hoje os mercenários tentam vender a unção, tentam vender a honra, porque aquela mulher queria sacrificar, aquela mulher queria honrar, mas os mercenários queriam vender a unção. E nos dias de hoje não é diferente. Os mercenários, ao modo de Judas, tentam vender a unção sob o pretexto de ajudar aos pobres, de ajudar as obras sociais. Não, vamos investir em obras sociais, mas se esquece do reino de Deus. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e gozo do Espírito. E isso o dinheiro pode comprar? Não. E não estou falando que a igreja não tem que fazer obra social, mas a obra social ela não pode sobrepor o reino de Deus. Ela não pode tirar o lugar. E os mercenários querem é o dinheiro.
Eles não querem, como disse Jesus no versículo 6. Ora, ele disse isso não porque tinha cuidado que tivesse aos pobres, mas porque era ladrão. Então até os dias de hoje, querido, os mercenários, assim como Judas, eles querem vender aquilo que traz o fogo. Eles querem vender a unção. Mas eu creio que nesses dias Deus vai levantar homens e mulheres, meu irmão, como Maria, que não se preocupa com o que os Judas Iscariotes falam, que não se preocupam com os que os fariseus falam, mas sacrificam e honram a Deus da forma como Ele merece. E o Senhor continuou trazendo a revelação. No versículo 7, a palavra de Deus diz assim: disse, pois, Jesus, deixa para o dia da minha sepultura, guardou isso. Meu Deus, Deus fala muito claro comigo, irmão. O nível de revelação que o Senhor tem nos levado, que é para que a gente possa transbordar. Você só não vai transbordar se você não quiser. Quem está ouvindo aí da glória? Anote isso. A unção e o sacrifício, Deus falou isso comigo através do versículo 7, que diz que deixa para o dia da minha sepultura, guardou isto. A unção e o sacrifício são para a preparação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Deus está preparando a igreja com unção e sacrifício. Quando Jesus vira para os Judas e para aqueles que estavam ali, não impeça a unção, não impeça o sacrifício, porque isso está preparando o meu corpo. É muito forte. Os mercenários vêm para matar, roubar e destruir a unção e o sacrifício. Anotem isso, porque não são poucos. Os altares de Baal vão cair, muitos mercenários vão cair, porque Deus levanta homens como Elias, o espírito de Elias, aleluias, para destronar Jezabel, para destronar os profetas de Baal. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, a pior coisa que tem é você ficar num lugar achando que está na unção, mas que na verdade a unção já foi embora há muito tempo. Não se engane por número de pessoas, não se engane por beleza de igreja. Está entendendo, meu amado? Porque uma mulher com sacrifício fez o cheiro invadir toda uma casa. A tua vida, meu irmão, transbordante do óleo da unção, faz transbordar toda uma casa, e o fogo de Deus arderá continuamente no altar e não se apagará. A unção e o sacrifício, anote isso, ela vem para preparar o corpo de Cristo. O Senhor está preparando a sua noiva. O corpo de Cristo somos nós, a noiva. A unção e o sacrifício são para a preparação do corpo de Cristo. Muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Olha, querido, quando existe sacrifício e unção, isso que o Espírito de Deus ministra no meu coração, quando a gente dá liberdade para a unção e o sacrifício inundar o corpo, que é a igreja, os milagres vão vir, meu irmão. Os Lázaros vão ressuscitar, e as pessoas vão vir de longe para ver o milagre, para ver a unção, para sentir um cheiro. Eu contei aqui alguns dias, algumas pregações, alguns
semanas atrás, do avivamento que aconteceu na rua Azusa, nos Estados Unidos, na Califórnia, 1910, se não me falha a memória, alguma coisa assim. Um grupo de irmãos numa igreja pequena começaram a orar e começaram a confessar pecados, pedir misericórdia ao Senhor, e uma unção veio de forma poderosa, de sorte que algum tempo foi passando e a igreja foi enchendo, as pessoas não iam embora, elas não iam para casa, elas ficavam ali. E algumas pessoas que participaram disso relataram posteriormente que quando elas chegavam a algumas quadras, alguns quarteirões antes, existiam filas, e alguns quilômetros de distância elas já sentiam tanta unção que elas caíam por terra, de tanta unção, e confessando o pecado. Meu irmão, avivamento vem, o primeiro sinal é a confissão de pecado, porque Deus não resiste um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor. Salmos capítulo 51. A um coração quebrantado e contrito Deus não resiste. Na escola de teologia, na faculdade de teologia, a gente brincava: se Deus tem uma fraqueza, a fraqueza de Deus somos nós, porque Deus não resiste um coração aquebrantado e contrito. Então, Deus não tem fraqueza, Deus não é fraco, mas se existe uma fraqueza, o lado de Deus é o amor. Aleluia. Ele nos deu oportunidade. E a Bíblia diz no versículo 10, para a gente encerrar: e os príncipes dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus por causa dele iam e criam em Jesus. Olha só a revelação. Vão tentar matar, meu irmão, tudo aquilo que engrandece a Deus. Vão tentar destruir tudo aquilo que glorifica ao Senhor. Vão inverter os valores. Vão colocar os homens nos lugares que era para Deus estar. Então, idolatram o homem, idolatram outras coisas, mas não adoram ao Senhor. E o Espírito, mesmo Espírito que agia na vida de Judas, é o Espírito que agia na vida dos fariseus. Porque, não se engane, porque o mesmo Espírito que falou em vender a unção é o Espírito que tenta matar os milagres, que tenta matar a glória. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Certamente com teus olhos você vai contemplar. Fique firme na presença do Senhor, porque por mais que eles tentem vender a unção, por mais que esse espírito maligno tenta roubar e matar a glória de Cristo, a igreja eleita e preciosa se levanta na unção, meu irmão, se levanta no sacrifício, se levanta no unguento de nardo puro e lança aos pés de Jesus, preparando a noiva de Cristo, preparando o corpo de Cristo para se encontrar com o Senhor nas nuvens. Aleluias, louvado seja Deus. Se prepara, igreja, te prepara, amada noiva, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Olha, hoje, antes de eu vir à igreja, eu estava conversando com a minha sogra, e ela estava me mostrando um áudio de uma irmã de uma outra denominação, que ela teve uma visão, e no sonho que ela teve, no sonho Deus mostrava a ela uma visão, que era um círculo, só que o círculo estava inacabado. Sabe, um anel que não chegou até o final, faltava um pouco de espaço. É como se fosse um relógio, na verdade. E vi uma voz que falava para ela, estou tentando assim para me lembrar do sonho, que falava assim: e esse pedaço que está faltando é o meu tempo e as pessoas minhas desse tempo que estão preparadas para finalizar, porque eu estou voltando. Quando se fechar esse ciclo, é a minha hora.
e o círculo está fechando. Quando o Senhor completar o número daqueles, eu creio que é o último grande avivamento que virá. Nós acreditamos nesse avivamento, irmãos. Nós ansiamos por ele, nós clamamos por ele, nós choramos por ele. Por muitos anos nós clamamos. Eu tenho 23 anos, quase 25 anos na presença do Senhor. Quantas vezes nós choramos por avivamento, quantas vezes nós buscamos o batismo do Espírito Santo, quantas vezes nós sacrificamos e derramamos nardo puro aos pés do Senhor de forma simbólica, com a nossa vida, liberando palavras, profetizando. E aí vem uma pandemia que para o mundo inteiro. Parou, irmão. Até o futebol parou. Agora que está voltando, né? Sem ninguém lá. Olha só, meu irmão. Parou tudo. Cessou tudo. Para quê? Deus tem um propósito nisso. Deus tirou um bocado de idolatria, meu irmão, sem a gente perceber. O consumismo. Ninguém pode ir na loja comprar todo dia mais. Apesar de que quando abre vai todo mundo, né? Vai todo mundo, entre aspas. Tem internet também, né? Que a pessoa compra. Enfim. Mas o Senhor nos trouxe para mais perto, para nos capacitar a derramar, meu Deus, o nardo puro. Queridos, essa Maria ali, que derramou o nardo puro, ela que é a prostituta. É ela. É aquela que foi pega no ato do adultério. Porque lá no outro evangelho, o texto diz assim, que se ele soubesse quem toca ele, os fariseus pensaram, né? Se ele soubesse quem toca ele, ele não deixava essa daí tocar nele, porque ela é uma pecadora. E Jesus vira para eles assim: olha, eu entrei aqui e nenhum de vocês me ofereceu água para lavar meus pés, mas ela com suas lágrimas e com seus cabelos e com óleo, ela derrama sobre os meus pés, e ela está preparando o meu corpo. A unção, o choro, o sacrifício prepara o corpo de Cristo para a glória. Então, meu irmão, isso vem de Deus. Essa palavra não é minha. Eu me sinto privilegiado por ser participante desse banquete que vem do trono. Assim como Lázaro, ele ressuscitou dos mortos. E lá em João 12, versículo 2 diz que aquele Lázaro que havia morrido, que falecera, estava sentado na ceia do Senhor, meu Pai. Ai, gente, tinha comunhão, tinha sacrifício. E não se esqueça, Deus não derrama fogo sobre altares vazios. Anote isso. Elias teve que reestruturar o altar, colocou as 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, fundamento, aliança. Depois trouxe um novilho, um sacrifício. Tem que ter. Isso é espiritual, irmão. São princípios. Sem sacrifício não há fogo. Sem fogo não tem glória. Então é preciso a gente entender isso. Vida de sacrifício. E não se esqueça que existem os mercenários, que como Judas queria roubar o unguento, sob o pretexto, olha, nem tudo que reluz é ouro, sob o pretexto de ajudar pobre. Jesus conhecia o coração dele. E tem pessoas desvirtuando os recursos que é para a obra do reino de Deus, para obras de caridade social, falando que todo pastor é ladrão. Cuidado, meu irmão, porque tem muita gente que não presta mesmo, mas tem muito homem de Deus, tem muito servo do Senhor que faz fogo descer do céu, com seu sacrifício, com unção. Então cuidado. Jesus teve o discernimento ali, porque Ele é o próprio Cristo,
Mas muitos não têm discernimento, estão inseridos em contexto. Você que está me assistindo, estão inseridos num contexto que a pessoa tem capa de santidade, com pretextos de ajudar, mas no fundo quer roubar a glória, quer roubar a unção, quer matar os milagres, quer roubar a honra que é de Deus. E Jesus disse: olha, os pobres sempre tereis convosco. Jesus está falando que a gente deveria desmerecer os pobres? Não, vai ter sempre pobre. Obra social a igreja tem que fazer, né? Tem condições, tem que fazer, mas não pode roubar a glória. Não pode roubar, meu irmão, o salário do missionário que passa fome lá no campo. Não pode roubar o salário muitas vezes o pastor que necessita, que eu já vi muitos ministérios ruindo. A igreja tem obra social, mas o pastor está passando fome. Você está entendendo? Porque a santa amada igreja decidiu assim, na sua santa amada reunião, está amarrado em nome de Jesus. O cajado está nas nossas mãos para fazer a obra de Deus, para levar o evangelho, que é o mais importante, a unção, que prepara o corpo. Aleluias. É a palavra que prepara, é a unção, é o desprender das coisas desse mundo, dessa vida. Amém, queridos? Fique de pé, vamos orar. Eu sei, escolhi uma música para mim. Feche os teus olhos.